paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 está estudando sobre o Evangelho de Marcos, apresentando Jesus como servo. Você viu a primeira lição, entendendo quem foi Marcos, a história de Marcos. Agora, o relato será 100% sobre a vida de Jesus. Como colocar o exemplo de Jesus em nossas vidas. A lição de hoje, lição de número 2, será aplicada nas suas igrejas dia 8 de janeiro. Aí já voltou. Na lição 1 era até aceitável, porque era 1º de janeiro, mas essa lição 2 não. Você pode ir à sua igreja, já pode voltar à Escola Bíblica Dominical, mas não te preocupa, se não estiver lá, você está aqui para aprender dessa aula, porque eu digo que a minha aula não é uma pré-aula, é uma aula completa, porque eu entendi e vi aqui no canal que tem muitas pessoas que não vão à escola dominical porque trabalha, por qualquer outra dificuldade. Então assiste a aula completa aqui. Já outros usa a minha lição como base, a minha aula, prepara, abre a sua mente ou tira a sua dúvida ou mostra o caminho que tem que seguir. Isso se chama trabalhar para o reino. Lição número 2, 8 de janeiro de 2023. Um coração de servo. Eita, essa lição aqui, irmãos, para começar o trimestre, começar o ano, começar o trimestre, tá certo? Para chacoalhar um pouquinho, né? Porque tá faltando servos de servir. Tem muitos servos de falar. Então, o pastor Abinair, a recomendação dele é que ele é um homem sensacional. Domínio próprio, temperança, controle, longanimidade. Tenho escutado do Abinair, pastor Abinair, que é bênção, irmão. Então, mas ele é bênção, mas vai chacoalhar a estrutura de muitos servos que não são servos. Ele segura na cadeira, na sala de aula, no banco da sua igreja, porque vai abalar a estrutura de muitos que dizem que são servos e não são. Vamos lá para a nossa lição de hoje. Texto áureo está escrito em Marcos, capítulo de número 10. Está aqui, Marcos, capítulo número 10, verso 45. Se você não tiver essa revista, os pontos principais estão na descrição do vídeo. Se você quer, você já sabe, porque é inscrito no canal desde o ano passado. Se não é, faça isso agora, porque na descrição do vídeo, sabe o que você vai encontrar? Um grupo no Telegram. E lá no Telegram tá assim, ó, de novidade para você. Clica aí e descobre o que tem lá nesse grupo do Telegram. Vamos lá, texto áureo nos diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pastor Abinair. Eu preciso conhecer o senhor. Como é que o senhor coloca um negócio desse aqui? O Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, Jesus Cristo, diz que não veio para servir. Aliás, não veio para ser servido, veio para servir. E eu tenho que seguir o exemplo de Jesus? Eita, é forte. Verdade aplicada. Precisamos atentar para que Jesus Cristo, como nosso exemplo maior de vida, comprometimento com o serviço conforme o plano divino. Olha aí, estou dizendo, precisamos atentar para Jesus Cristo como aqui ó, exemplo, tá aqui, maior da vida. Ou seja, se Jesus serviu, temos que agir em serviço. Não em dizer, mas em fazer. Quando Jesus, aqui ó, já, olha aí o subsídio. Quando Jesus pergunta se tem o que dá de comer para aquelas 2 multidões que o seguiram, foi as 2 multiplicações dos pães, trouxeram até ele.
Então ele divide o trabalho. Pegou o que trouxeram até ele orando ao Pai multiplicou. Jesus, irmão, era trabalhador, servo no literal, tá bom? Então é o maior exemplo, né? O problema é que tem muitos que não estão seguindo o exemplo de Jesus. Mas vamos para a nossa lição. O objetivo dessa lição é destacar Jesus como o servo enviado por Deus, ok? O segundo objetivo, apresentar Jesus como servo exemplar. Você quer seguir o exemplo de alguém? De servo, esse alguém é Jesus. Eu quero seguir o exemplo de Jesus que era servido. Então, não é esse Jesus não. Esse aqui é o Jesus que servia. Terceiro ponto, terceiro objetivo, né, da lição de hoje, mostrar que devemos servir a Deus e ao nosso próximo. Aí essa aqui eu já quero anotar. Você fala, pastor, professor, você está fazendo um negócio diferente? Eu estou lendo toda a revista. Sempre li, sempre gostei, mas vou ler mais. Mas olha só esse objetivo aqui, mostrar que devemos servir primeiro a Deus, certo? E ao nosso próximo. Por quê? Jesus mesmo disse, quando pergunta quais são os 2 mandamentos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto de receber água na mão, então que eu sirva água na mão. Eu gosto de ter os talheres na mesa quando eu vou comer, então quando eu faço do mesmo jeito. E assim vai. Eu gosto do banheiro limpo, cheirosinho, para ajudar a dona Rose, então que eu limpe também. Professor, você está cutucando? Não, eu estou falando que se a gente quer servir ao outro como a nós mesmos, então tudo que eu gosto eu tenho que oferecer para o outro. É simples, como diz na minha terra, é um beabá do serviço. Se eu gosto de comida, a Rose colocando, por que eu não posso colocar para ela? Parece bobagem, irmãos, mas isso é serviço. É servir um ao outro, servir a Deus e servir ao seu próximo. Tá aqui, é o terceiro objetivo desta lição. E a nossa leitura de hoje, capítulo de número 9. Ele já lança lá para o capítulo número 9, o pastor Abinaí. Versículo 30 é corrente? É assim, do 30 ao 35. Mais uma vez, descrição do vídeo se não tiver. Mas compra uma Bíblia, irmão, tá baratinha aí. Você compra uma Bíblia boa por R$17,90, tá bom? Diz assim o nosso texto de referência de hoje. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que ninguém o soubesse. É umas coisas na Bíblia que eu digo, Jesus, parece que esse dia de hoje alguém vai para algum lugar, né, e quer que ninguém saiba, mas não tem jeito, né? Tem as redes sociais, tem as plataformas, o povo tira uma foto, faz um vídeo, pronto, viralizou. Mesma coisa era Jesus. Jesus queria ir para os lugares, mas não, vamos ficar oculto. Dá não, porque o povo estava carente. Professor, qual é a explicação que Jesus queria ficar oculto? Ele não queria servir a todo mundo? Aí é pelo contrário, ele queria ficar oculto para poder servir a todo mundo. Porque quanto mais gente soubesse do que ele estava fazendo, mais pessoas iam tumultuar o seu caminho. Então, quando ele tenta ficar escondido, subsídio, está anotando aí, professor? Quando ele diz, não conta para ninguém, olha, vamos para Galileia, mas não quero que ninguém saiba. Para quê? Porque ele queria cuidar das pessoas. Mas quando todo mundo sabia que ele estava lá, aí virava, irmão, aquela muvuca que a gente sabe que acontecia. Uma delas foi lá na mulher que toca nas vestes de Jesus, né, de tanta gente que tinha. Então, quando ele fala isso, não é porque ele queria, não me toque. Não, porque quanto mais Jesus ficasse oculto, mais pessoas ele conseguia ajudar. Como ele faz na cura do tanque de Betesda, quando ele vai naquele homem. Tanque de Betesda, gente, é isso mesmo. Quando ele vai lá, ele está só. Quando ele vai tratar com a mulher no tanque também, a samaritana, ele está só. Então fica fácil ele tratar com as pessoas quando as pessoas não estão sabendo. Agora, com muita gente, ele não consegue atender todo mundo. É por isso. Mais Marcos relata aquele que desce pelo telhado
Você vê tanta gente que tiveram que abrir o telhado para colocar ali o paralítico. Então aprende, tá, gente? Quando Jesus fala que não queria que ninguém soubesse, ou curou e não conta para ninguém, era porque se muita gente não soubesse, ele conseguia tratar das pessoas de maneira mais olho no olho, toque. Jesus é esse servo, né? Versículo 31. Porque ensinava os seus discípulos e lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entenderam esta palavra e receavam interrogá-lo. Aqui Jesus já começa a dizer: olha, eu vou morrer, o filho do homem, vou morrer. Mas não preocupa não, eu vou ressuscitar. Só que os discípulos queriam uma explicação maior. E Jesus falou, e o discípulo fala que eles não queriam perguntar a ele, mas Jesus sabia. 33. E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhe: que estáis vós discutindo pelo caminho? Aqui tem uma observação, professores. Aí a cabeça de alguns vão explodir, outros não vão concordar, outros vão aplaudir, vai dar conflito. Você sabia que Jesus tinha casa? E a casa de Jesus era em Cafarnaum? Quem disse? Simplesmente Marcos capítulo 9, versículo de número 33. E chegando a Cafarnaum e entrando em casa, porque sempre que Jesus entrava na casa de alguém, dizia: Jesus foi à casa de Pedro, a casa de Zaqueu, a casa de Mateus, que é Levi, Mateus, mesma pessoa, foi para a casa de quem? O Lázaro, né? Então Jesus, quando ia para a casa de alguém, determinava: estou na casa de alguém, estou indo à casa de alguém. Mas quando fala que Jesus entrou em casa, a casa era dele. No caso aqui, em Cafarnaum. Um amigo até perguntou: Montone, mas Jesus falou que não tinha onde reclinar a cabeça. E Jesus tinha casa? Tem a diferença, irmãos. A gente aprendeu errado algumas coisas. Por exemplo, quando Jesus fala assim, que as raposas têm covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, é que ele está dizendo assim, ó, eu não me apego à minha casa. Eu tenho uma casa, eu tenho um lugar onde vou, mas eu não vou sair às 5 da manhã e voltar às 6 para dormir na minha casa, porque é a minha casa. Eu não tenho lugar, eu saio sem hora para voltar. Eu vou e não tenho onde reclinar minha cabeça. Não é que ele não tinha a casa, é que ele não tinha a preocupação de voltar para casa. Ele não era pegado a local, a estrutura. Aí muitos se atrapalham, acham que Jesus não tinha casa, mas não é. É que ele não se preocupava em ir, eu tenho que sair 5 horas, mas 6 horas eu tenho que voltar, viu? Porque não dá para dormir, eu tenho que dormir na minha casa. Era essa a ideia. Esse é o contexto que Jesus fala, porque a casa de Cafarnaum é a casa dele, tá bom? 34, mas eles calaram-se porque pelo caminho tinha discutido entre si qual era o maior. Olha só, Jesus fala sobre que ia morrer, versículo 31. Eles não entenderam e não perguntaram a Jesus, mas no caminho começa a dizer: eu vou ser maior, eu vou ser maior, eu vou sentar à direita, eu vou sentar à esquerda, eu vou ser o... Aí Jesus pergunta: e vocês aí no meio do caminho aí estavam discutindo sobre o que mesmo, hein? Qual era o assunto, o que se tratava? E ninguém quis falar nada, mesmo Jesus sabendo, mas queria ouvir deles, né? E eles estavam discutindo quem seria maior. Aí Jesus vem e dá uma pancada. Jesus balançava, irmão. Algumas pessoas falam: Jesus só falava manso. Eu acho que você não lê Bíblia, não. Se você lê Bíblia, você vai dizer que Jesus ele pregava com amor, mas ele pregava duro para os nossos dias, nessa geração de tudo pronto. Olha só o que Jesus vai responder para os seus discípulos. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, o servo de todos. E aí, irmãos? E aí?
Então entenda que você tratar com dureza, falar a verdade, não quer dizer que você não tem amor. Jesus disse, se vocês estão discutindo quem é maior, eu vou dizer para vocês quem é maior. É aquele que serve a todos. É aquele que tem que servir a todos. Tá aqui, ó. Aí eles ficam, se via todo, hein? Se via um que é a ti, Jesus, tá difícil. Se via um ou outro aqui que somos 11, tá difícil. Imagina servir a todos. Por isso que ele tem um coração de servo. Quem tem que ter? Nós, porque o objetivo do ponto 3, a gente tem que servir um ao outro. Tá bom? Nosso hino de hoje sugerido são 3, quase não sai, misericórdia, que eu estava pensando no hino da Rose. A Rose tem um hino cantado aí, tem 3 hinos, eu vou ver se eu resgato ele do YouTube e coloco para vocês ouvir a minha Rose cantando, o hino da harpa. Então, hoje, nessa lição, são 3 hinos sugeridos, 212, 225, 418, os hinos sugeridos, motivo de oração dessa lição. Ore para que pessoa sirva ao Senhor com alegria. Irmão, aqui tem que orar mesmo, hein? Professores, superintendentes, diretores, pastores, não deixa de orar não. Porque o que está faltando é gente servir com alegria. E com isso a gente faz o quê? A gente ora porque a gente é crente, lógico, soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo que está aprendendo a ter um coração de servo como o teu filho Jesus. Então que o teu povo que tem o teu filho Jesus como exemplo, que eles venham servir a ti, servir a igreja local, servir aos irmãos de perto e de longe, como se estivesse servindo a ti. Ajuda a mim a servir aos inscritos do canal de todas as possibilidades possíveis. Seja ele com devocional, seja ele com 3, 4 lições, seja ele ajudando, tirando dúvida. Me ajuda a servir com alegria na minha congregação. Ao meu pastor Nilson, ao meu pastor Eli. Ajuda-me a servir a Rose dentro de minha casa, já que ela cuida de mim, que eu possa cuidar dela, fazendo as tarefas domésticas, que os homens que me ouçam, que me ouvem, possam servir as suas mulheres, já que eles gostam de ser servidos, e sirvam com alegria. Desperta o teu povo a servir um ao outro. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Sirva a sua esposa, já que você gosta de ser servido. Nossa introdução. As reflexões seguintes nos fará ver que o Evangelho de Marcos, Jesus, em seu ministério, teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é entre seus discípulos a disposição para servir. Estou dizendo, tem lição, irmão, tem revista, tem trimestre, que é para abalar as estruturas. Se você acha que isso aqui, como diz na minha terra, mamão com açúcar, é que você não entendeu que tem muitos que vão ficar chateados com o pastor Abinaí. E segundo a irmã Andréia, eu vou lá conhecer o pastor Abinaí e vou dizer, homem de coragem, varão valoroso, Deus é contigo, porque ensinar isso hoje nas igrejas, que Jesus vem mostrar como servir, temos que servir, meu irmão, desculpa aí a brincadeira, mas tem que ser patente alta, como fala aí os carioca. Ninguém quer não, irmão. Ninguém quer não, mas Jesus ensinou. O pastor Abinaí apenas está demonstrando aquilo que ele aprendeu do próprio Jesus. Tá bom? Então, mas eu digo para você, não é uma lição fácil, professores. Não pense que você, o livro de Marcos pensa assim, não. Se você ensinar o que está aqui, eu vou lhe falar, vai sair faísca. Como diz na minha terra, pernambucano que sou, o pau vai quebrar na casa de Noca. Vai. E outro ditado lá de Pernambuco, o sangue vai dar na canela. Porque muitos não querem ouvir que não são servos. Tem nome, mas não são. A revista 1.1. Jesus, o servo enviado por Deus. Ponto. Aqui já é para
botar cada pessoa no seu lugar. A temática que nos propomos a reintroduzir no centro de nosso estudo é procurar mostrar no Evangelho de Marcos que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Agora, olha que palavra legal aqui, ó. Reintroduzir. Porque essa palavra aqui é uma palavra-chave para esse primeiro parágrafo aqui que eu parei para conversar com você. É reintroduzir, porque já era costume o serviço, mas com o tempo se perdeu. Então há uma necessidade de reintroduzir, ou seja, reensinar. Existe essa palavra? Me ajuda aí. Trazer de novo esse assunto, porque o povo esqueceu. No diagnóstico alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, precisamos o seu caráter servidor. Caráter servidor. Jesus pode ser definido como diversos atributos, podemos dizer assim, diversas qualidades. E servir é uma delas, tá bom? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui, meus queridos e amados irmãos, existe muitos hoje que não veio de Deus, não é filho de Deus, mas quer tomar o lugar de Deus. Pronto, falei. E Jesus era Deus, veio de Deus, enviado de Deus, voltou para Deus, mas como na terra não teve usurpação de ser como Deus. Como é que explica isso aí, Montônio? É algo complexo de se explicar. Algo que há muito a teorizar, mas fato de verdade não dá para explicar. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele não usou todos os seus atributos de Deus quando veio aqui na terra. Tanto que Pedro olha para ele, você sabe que essa lição é baseada, o livro de Marcos é baseado no testemunho de Pedro, que foi a lição 1, que você já viu. Se não viu, volta aí o vídeo e assiste a lição 1, que você vai entender que o livro de Marcos é baseado no relato de Pedro, o Pedrão, sabe lá que cortou a orelha de Malco, que negou Jesus, que andou sobre o mar, mas que ouviu de Jesus, tu me amas? Pois é esse mesmo Pedro. Então, quando a gente vê pessoas querendo tomar o lugar de Deus, logo não entendeu nada. Professor, tem gente querendo tomar o lugar de Deus? Ah, irmãos, vai dizer que é somente eu que conheço alguns que querem tomar o lugar de Deus aí. Mas vai, vigia, crente. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Pronto. É igual a nós. Onde é que está isso? Filipenses 2, 6 e 7. 6 e 7. De Filipenses. O caso é sério, irmão. Essa revista aqui vem no tempo oportuno para voltarmos ou reintroduzirmos a servidão, o serviço voluntário na casa do Senhor. 1.1. O servo cheio do Espírito Santo aí. É por isso que a profecia diz... foi proclamada como? Que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre livres. E sobre quem? Servos. Pronto, acabou. Está aqui Jesus, o servo cheio do Espírito Santo. Ele diz assim: podemos ver com clareza que Jesus desceu às águas batismais em submissão ao Pai. Olha só o que fala Marcos capítulo 1, verso de número 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus... tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Ou seja, batismo é para confissão de fé. E confissão de fé é arrependimento de pecado, porque o que João estava batizando era batismo para arrependimento de pecados. Mas Jesus não tinha pecado. E por que ele batizou? Porque ele estava como homem, e como homem, todo homem precisaria passar pelo batismo, tanto que ele diz para João, aliás, João diz primeiro para ele, né? Vamos pegar todo o contexto. João diz para ele bem assim: eu careço ir a ti e tu vem a mim?
Ele retruca João? De maneira nenhuma. Aí sim, educadamente, Jesus disse para João: João, para que se cumpra o que está escrito, pode fazer. Entendeu? Para que se cumprir o que estava escrito. Jesus é batizado e a gente tem aquela visão linda, né? Que o Espírito Santo desce em forma de pomba, corpórea de pomba, sobre Jesus. E ouve-se uma voz: Esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Eita glória! No Evangelho de Marcos, visualizamos que antes de Jesus seguir em sua missão, após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca o abandonou. Eita coisa linda! Por isso que Jesus disse que ele ia para o Pai, mas deixaria o Consolador. Então, do mesmo jeito que o Espírito acompanhou Jesus até a sua ascensão no céu, ele disse: esse Espírito Santo acompanhará vocês até vocês irem para o céu. Aqui uma forma de linguagem, porque quem morre, né, espera a ressurreição, como já ensinou Paulo, como já aprendemos aqui, mas que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, como foi na vida de Jesus. Dentro de cada um dos 4 evangelhos, não seria difícil de mostrar que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus, lhe auxiliando em cada detalhe a realizar a missão estabelecida pelo Pai. Porque, irmão, estava junto, era um só, e o Espírito Santo estava com Jesus. A gente vê um texto, eu esqueci agora o texto, mas é muito bonito. O texto que diz assim: e Jesus se alegrou no Espírito. Olha só. Então estava junto, porque é um só. Entendeu, gente? É muito lindo isso aqui. Olha o que fala o dicionário Euclides. Na época da revelação do Novo Testamento, o Espírito estava ativo desde antes da vinda de Jesus. O Espírito Santo já estava agindo, irmão, só querendo ser derramado para se cumprir a promessa. Mas a gente vê aonde? A gente vê em Lucas capítulo 1, o Espírito, quando vai gerar Jesus, quem gera Jesus, vamos dizer assim, é o Espírito, porque o anjo diz, né? Miguel é de guerra, Gabriel. O Gabriel diz que ela ficaria grávida, né? E o Espírito é que enche Maria. Então é coisa que não dá para a gente explicar. Só dá para entender pela fé, irmão. Então, Deus deu a ordem, o Espírito Santo encheu Maria e nasce quem? Nasce Jesus. Então, está tudo junto. São um só, não é verdade? Vamos lá. Até o final da sua vida na terra, né? A gente vê 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. O Senhor Jesus foi humanamente concebido por obra do Espírito Santo. Já falei isso aí. Para confirmar, Lucas 1, 35. Vamos confirmar que tem gente que não sabe, né? E como estamos em uma escola bíblica dominical, temos que folhear Bíblia. 35. Não, 35 aqui. Só que é 35 do capítulo 1. Não tenho marcado, mas vou marcar agora. E respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e pelo que também o santo que há de ti há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Está aqui, ó. A ênfase é nessa primeira parte do versículo. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Pronto, tá aí. Então o Espírito Santo já estava agindo, né? Na verdade, o Espírito Santo age desde o Antigo Testamento. Pastor Urandi, ontem ele colocou a aula, né? O avivamento no Antigo Testamento. Se você não viu, assiste aí. Tá sensacional a aula do pastor Urandi, falando sobre aviva a tua obra. E a gente tem nas segundas o pastor Alex ensinando sobre o livro de Hebreus. E se você quer pegar esse subsídio sobre a vida de Jesus, o Mateus está aqui dando aula, vai dar aula amanhã, que é quinta-feira. Ele dá aula sobre quem?
Jesus na sala do Conecta Mais Jovem. 4 lições. E já que para dar o último aviso, para a gente prolongar, vou fazer o devocional. Vai voltar o devocional. Na verdade, já voltou. Quem me acompanhou dia 1º, dia 2 e dia 3, só que amanhã, dia 4, ou hoje, dia 4, né? Porque a lição vai pro ar na quarta, irmão. Eu gravo sempre um dia antes para ficar bonitinho. Eu gravo na terça, ponho na quarta, tá bom? Então, gravo um dia antes. Isso é uma organização. Hoje, né? Quarta-feira, vai pro ar, começar a vir aí o devocional Café com Deus Pai. Você conhece? Não? Eu também não. A Rose me apresentou, eu li 3 dias, 2 na verdade, li 2 dias, já fiquei apaixonado. Comprei o livro para mim, estou esperando chegar. Então, a partir de agora, a gente vai fazer esse devocional 365 dias, de domingo a domingo devocional. Ora eu deixo gravado, ora eu vou fazer ao vivo. A grande maioria eu quero fazer às 7h30 da manhã. Põe aí para despertar. Na verdade, sabe o que é o melhor para você fazer? Coloca aí, ativa todos os sininhos. No canal não tem ativa o sininho aqui do lado? Esse lado ativa aqui o sininho. Aí tem, quando você clicar nele, tem a opção todos. Clica todos. Aí toda vez que eu publicar um vídeo, vai chegar a notificação para você. 7h30 da manhã, o nosso devocional. Ao vivo, professor, ao vivo. Alguns, se caso de viagem, caso eu tenha que trabalhar, caso que eu for cumprir alguma agenda, aí eu deixo gravado, eu gravo no dia para colocar no outro. Mas a intenção é fazer todos os dias, tá bom? Você quer se conectar, estar junto de Deus um pouco mais? O livro é Café com Deus Pai, com o pastor Júnior. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, mas no livro eu vou ler certinho. Mas é sensacional. Deixa eu contar uma benção rapidinho. Eu fui e comprei o livro, irmão, hoje não, comprei na terça. Eu comprei hoje mesmo, hoje, na terça, que eu gravo um dia antes. Eu falei, comprei na terça. O irmão não liga para mim? Irmão Tony, eu quero abençoar você com um negócio. Eu disse, meu irmão, deixa Deus te usar. Eu vou comprar para você o Café Deus Pai. Eu digo, Jesus, paguei R$60 no livro, o irmão queria me abençoar com o livro. Eu disse, varão, segura que eu já comprei, mas depois tu me abençoou com outra coisa. Deus é bom, irmão, o tempo todo. Então, quer fazer devocional junto comigo? Vamos junto, vamos aprender, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. O Espírito deu poder às suas qualidades ao Messias para o desempenho de sua tarefa oficial de destruir o reino de Satanás e de estabelecer o reino de Deus. Foi o poder concedido pelo Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo lhe ajudando, que foi possível ser implantado o reino de Deus e desfeito o reino das trevas. É isso aí. Ponto 1, ponto 2, o servo que foi tentado e venceu no deserto. Eu vi um shot aqui no YouTube que dizia bem assim, pequenininho corte, mais ou menos assim, nem todo o deserto é ação de Satanás, mas também nem todo monte é a vontade de Deus. Por que isso? Porque Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito e foi levado ao monte por Satanás. O que eu aprendo? Nem todo mundo que está embaixo está sendo desonrado. E nem todo mundo que está lá em cima é honra. É forte demais. Está aqui o servo que foi tentado e venceu aonde? No deserto. Vamos lá. Dizer que o deserto, é a escola de Deus é a verdade. Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa nos fazendo ver que no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Eu não quero passar pelo deserto. Tu é melhor do que Cristo? Não, então pronto. Se Cristo passou, tu também pode passar. Ainda canta a música lá do irmão Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É isso mesmo. Passa aí pelo deserto e dá glória a Deus. Marcos destaca que o começo da caminhada de Jesus, o Espírito Santo conduziu pelo deserto para ser tentado por Satanás. O que é isso? O que é isso, Abinaí? Pastor Abinaí?
Como é que se escreve um negócio desse? Então quer dizer que quem leva, quer dizer que eu posso ser levado por Deus para o deserto, pelo Espírito? É mesmo, pastor Binay? É verdade. O senhor tirou da Bíblia, não foi? Foi. Marcos capítulo 1, verso 12 e 13, né? Tá no deserto, irmão? Não é Satanás, não. Quem sabe não é Jesus, não é Deus, não é o Espírito Santo querendo que você aprenda a confiar mais nele. Eita glória! Olha só, diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia em frente às feras. Eita Jesus! E os anjos o serviram. Eu perguntei para o meu filho, esse moço bonitão aqui, Rosil, lembra de orar por ele, viu? A irmã Andréa está orando. Parabéns, viu, Eva? Sua mãe falou que você noivou, Eva, com Mateus. Parabéns, Eva. Deus te abençoe e dê um casamento abençoado por Deus. Eu perguntei para ele uma vez, filhão, Jesus foi tentado depois de 40 dias ou tentado por 40 dias? Você sabia que tem muito crente que não sabe disso? Lê o texto, vê o texto, mas não consegue entender? Repito a pergunta. Jesus foi tentado 40 dias ou depois que fez 40 dias que estava de jejum? E aí? Leia o texto, gente. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Marcos capítulo 1 de Marcos. Vamos ler na Bíblia? Aqui está a revista. Não que a revista esteja errada, mas vamos abrir na Bíblia. Quais são os versículos? 11 e 12. Vamos lá. 11 e 12. Aqui. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Jesus não foi tentado depois de 40 dias. Depois de 40 dias ele teve fome. Mas ele foi tentado, foi durante 40 dias. Está aqui, ó. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, 40 dias de tentação, meu irmão. Sem misericórdia para cima do nosso Jesus. E ele venceu? Você também pode vencer. Vamos lá? O comentário bíblico de Beacon diz assim: não foi por acaso que Jesus encontrou Satanás no deserto. O Espírito o impeliu para lá. O verbo é um verbo forte que significa expulsar e ali usado mais tarde nas narrativas das ocasiões em que Jesus expulsa demônios. Jesus expulsa, botou para fora, literalmente. Uma forte persuasão interior do Espírito impeliu Jesus a colocar-se na ofensiva em seu conflito com Satanás. Ofensiva. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Ou seja, a porta está fechada e nós vamos sentar o pé nela, nós vamos arrebentar a porta do inferno porque ela não pode resistir. Então Jesus foi para cima de Satanás e sai Satanás. Como dizem os pentecostais aí, sai senão eu passo por cima. Oh meu Deus do céu, eu ouvi umas músicas de oh Jesus, deixa isso quieto. Eu era martelo, eu era prego, Satanás me batia. Agora eu sou martelo, bato nele todo dia. Oh meu Deus do céu, oh Jesus, de onde é que o teu povo tira essas músicas? Jesus, os crentes. E o povo ainda manda essas coisas para mim, você acredita? Oh, meu Pai do céu! O caminho do servo sofredor estava diante dele. Não se conhece essa localização no deserto, mas era tão desolada que em outras passagens é citada como demônios. Por exemplo, Lucas 8:39, Lucas 11:24. O lugar da prova e da tentação é um lugar solitário. Então, aprenda, guarde e quando você tiver, ou se você já passou, saiba que todo deserto, toda prova é lugar de solidão. Mas como disse aqui, o deserto é a escola do Senhor. 1.3. O servo perseverante na oração. Meu irmão, será que tem? Vamos lá, vamos recapitular aqui, ó. Começando com o servo que é cheio do Espírito Santo.
Pronto, já fica humildezinho. O servo que foi tentado é humilde e não quer ser tentado. Foi tentado e venceu. Agora, quando chega aqui, o servo que ora. E aí? Tem muito servo que quer orar? Vamos saber agora. Diz assim: não exclusivamente o evangelho de Marcos, mas sim todos os evangelhos descrevem a vida de oração do servo. O servo é Jesus. A nossa vida é recomendada de oração. Orar sem cessar. A relação harmoniosa entre o Filho e o Pai nos faz ver que qualquer leitura dos evangelhos deixa muito evidente a prática constante de oração na vida de Jesus. Ou seja, digo eu, Jesus não precisava, mas se mantinha em oração. Nós precisamos, não queremos, tá? Eita, uns servos que precisam aprender a ser servo com Jesus. Jesus não precisava porque tinha plena comunhão. Por que eu digo isso? Porque quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele diz bem claro: Pai, eu não estou orando a ti por mim, eu estou orando por eles, para que eles saibam que eu peço a ti e tu me concede. Mas eu já sei o que tu vai fazer. Eu sei, porque nós é um, mas eu oro, Pai, por eles. Isso é o livro, isso é a narração da ressurreição de Lázaro. Então Jesus não precisava, mas se mantinha em oração. Nós precisamos e negligenciamos a oração. Vamos ser servos em oração? Para Jesus, a oração era uma parte muito importante de sua comunhão com o Pai. Ainda podemos dizer que as suas orações corroborava seu caráter e a sua intimidade com Deus, ou seja, ele orava para continuar. Então veja como é importante o período da oração, se manter em oração, querer estar em oração. Então Jesus sabia disso, e se Jesus é o nosso exemplo, irmãos, temos que obedecê-lo e continuar nesse período de oração, tá bom? Deste modo, aprendemos como Jesus que devemos orar antes de tomarmos qualquer decisão. Pois assim como Jesus, devemos buscar alinhar a nossa vontade com a do Pai. Terminando essa parte, você lembra quando Jesus foi escolher os 12? Como foi que ele fez? Vem aqui, meu camarada, truta, parceiro, mano, tu dá o dízimo muito alto, tu tem uma família muito influente na igreja, tu é um cara descolado, tu fala bonito, rebuscado. Foi por isso? Como foi que Jesus escolheu os 12, irmãos? Foi para o monte. Fazer o quê? Orar. E diz o texto, depois de descer do monte, ele escolhe os 12. Oração, exemplo de Jesus. Tá bom? Vamos aqui na parte dos professores, tem uma parte bem legal, justamente nesse ponto 1.3 aqui, ó. A vida de Jesus como servo de Deus foi pautada na oração. Jesus orou chamando Deus de Pai. Aí eu vou marcar aqui, que é bem legal essa parte aqui, ó. Jesus orou chamando Deus de Pai. Marcos 9, Marcos 6, versículo 9. Jesus orou antes de convidar, vinde a mim. Mateus 11, 28. Jesus orou depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus 14, 23. Jesus orou pelos pequeninos, as crianças, não? Aí, ó, Tami, cadê você, Tami? Para dar aula para as crianças, Tami. Mateus 19, 13. Jesus orou na ceia. Olha aí, na ceia Jesus ora. Mateus 26, 26 e 27, tá? Jesus orou aonde? Getsemane. Mateus 26, 36. Jesus orou no lugar solitário. Marcos 1:35. Jesus orou no seu batismo. Lucas 3:12. Jesus orou no deserto. Lucas 5:16. Jesus orou a noite inteira antes de indicar os 12 discípulos. Uma noite inteira para escolher 12.
Lucas 6:12. Jesus orou antes de sua transfiguração. Maravilhoso. Elias e Moisés lá. Livro de Lucas 9:28. Jesus orou ensinando a oração dominical, ou a oração modelo, a oração do Pai Nosso, como você queira chamar. Lucas 11, do 1 ao 4. Jesus orou por Pedro, para Satanás não pegar Pedro e ser andar com ele, senão Pedro está desviado. Jesus orou na cruz, está lá, Lucas 23:34. Jesus orou em Emaús, no partir do pão, Lucas 24:30. Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro, livro de João, capítulo 11, 41 a 42. Lembra que eu falei, Pai, eu oro a Ti? Deixa eu ler todas, a gente vai voltar nessa oração de Lázaro aqui, tá? Vamos lá. Jesus orou no templo. Pois é, Jesus também orava no templo, tá bom? Livro de João, capítulo 12, verso 27 e 28. Jesus orou pelos discípulos. Pai, eu rogo a Ti, Pai, que nos tire do mundo, mas dê força. Mas vamos para a ressurreição de Lázaro. João, capítulo de número 11. Vamos ver como é que Jesus ora antes de ressuscitar Lázaro. 41 e 42. Vamos ver. Diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haver ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que Tu me enviaste. Ou seja, como eu já falei, Jesus sabia que o Pai iria ouvi-lo e atendê-lo, mas ele ora. Aqui o meu filhão, uma vez ele falando para mim, eu até preguei vamos dizer assim, numa visão dele sobre a ressurreição de Lázaro, e dei um tema: tentando matar quem Jesus deu a vida. Foi o tema da mensagem, porque eu não sei quantos vocês sabem. Jesus ressuscita Lázaro e o povo quer matar Lázaro. O povo não, abre-se um parênteses. O grupo de judeus que ficou dizendo que tinha que matar Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva que Jesus era filho de Deus. Então, matando o que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscita Lázaro, o povo quer matar Lázaro. Foi ideia do meu filhão e eu ministrei. Cuidado, que Deus pode ressuscitar algo e vai ter pessoas querendo matar aquilo que Jesus ressuscitou. Eita, é forte demais. Antes de ponto 2, eu ensinei o que? Nesse ponto 1 aqui. Assim como o Filho foi enviado pelo Pai, Deus tem um plano para as nossas vidas e quer nos moldar segundo o seu plano. Não é o meu, é o dele. Vamos lá? Ponto de número 2, Jesus, o servo exemplar. Aqui é muito bom. Estamos falando sobre esse servo exemplar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso referencial de serviço. Podemos dizer, sem medo de errar, que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que Jesus. Então você lembra de quem? De Adão até João, o Batista. Não tem outro modelo. Não tem Enoque, não tem Abraão, não tem Moisés, Isaac, Jacó, os outros 12 patriarcas. Não tem José. Não procuram aí Jeremias, Neemias, Esté, Davi, Paulo. Pode procurar. Você não vai achar modelo de servo como Jesus. Então é esse modelo, é esse padrão que nós temos que seguir. 2.1. Jesus, o exemplo de ser a ser seguido. Tem muita gente que não quer seguir Jesus, mas não. Vamos lá. Há numerosas referências em todo o Evangelho de Marcos sobre a entrega de Cristo como servo. Neste Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito mestre, nos ensina o significado de servir sem reclamar por palavras e exemplo. Eita!
Meu pai do céu, como dizia meu amigo Cal, deu ruim o negócio aqui. Porque é muita gente boa de falar, difícil de fazer. Sabe aquela ilustração de chefe e líder? Líder diz vamos, chefe diz vai. Tem muito líder, aliás, tem muito chefe e pouco líder que vai. Tá certo? Vamos lá. Desse modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como ele serviu, sem reclamar. Tá bom? Daqui não ser exagero afirmar que em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém. Sempre estava agindo conforme a Escritura. Você pode falar, Jesus não foi desrespeitoso quando fez aquela comparação da mulher com o cachorrinho que come? Não foi desrespeitoso. Talvez para nossa cultura, sim, mas também um povo querendo procurar pelo em ovo, porque eu posso chamar isso de esse negócio que o povo diz que é música, diz aí que é música, chama o quê? As mulheres de quê? Cachorra. Ninguém se ofende. Não é verdade? Cachorrona. Outro pregador chama a mulher de cavala. Entende? Para a cultura, cada cultura tem um modo, tem uma ilustração, tem algo a ser apresentado. Então Jesus não foi indelicado quando disse para aquela mulher que não poderia dar para ela a comida dos filhos, certo? Então a mulher se coloca no lugar e diz: eu entendo o que você está dizendo, Jesus, eu sei como é que funciona, mas os cachorros comem as migalhas, então se eu ficar com a migalha eu fico satisfeita. Que Jesus disse para ela? Que fé, hein? Vai, que a tua filha está liberta agora. Olha que poder de Jesus. Já se tocou nessa passagem, meu irmão? Jesus não mandou Satanás sair, o demônio sair, não mandou a menina ser curada, não. Jesus disse, por causa da atitude da mãe, disse, vai que tua filha está liberta. Mas ele não mandou, não deu ordem. Você já entendeu? Ele não deu ordem nenhuma, ele não proclamou palavra, ele não fez campanha de 7 chaves, ele não fez campanha de 7 montes, 7 portas, janeiro com Deus, janeiro sem Deus, janeiro profético. Jesus não fez nada disso. Só disse, gostei da sua fé. Vai que a tua filha está liberta hoje. Ponto. Acabou. Não complica tudo, Jesus. Perdoa nós, Jesus. Vamos lá. Pelo contrário, ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Eu quero aprender a servir. Livro de Marcos. Ponto. Pastor, tem um obreiro de escola de obreiro. Pede para ele ler o livro de Marcos. Pronto. Se ele ler uma, pede para ele ler 2. Se ele ler 2, pede para ele fazer um rascunho e entender o que é servo. Livro de Marcos para todo mundo, até para o professor Tony. Precisa do livro de Marcos. Marcos via Jesus como o maior de todos os líderes, tal qual o fez Mateus. O retrato de Jesus que Marcos apresenta, no entanto, revela não tanto o Messias, mas Jesus como modelo que ele apresentou de si mesmo para ser imitado por todas as outras pessoas, não como Messias. Eu sou o Messias, o intocável, eu sou o cara que vai salvar todo mundo, eu vou dar minha vida porque eu sou popstar, eu sou o maioral. Ele diz, não, eu sou seu servo, eu estou aqui com uma missão de servir e o meu serviço é morrer por você, pecador. É isso aí. Vamos lá. Ele continua dizendo aqui, ele dedicou-se pessoalmente na solução da necessidade física, Marcos 3, do 1 ao 11. Ele dispensou tempo, olha só, ele dispensou tempo para estar com o seu grupo de 12 apóstolos.
apóstolo e ele tomou tempo para ensinar o povo. Mateus capítulo 5 é o Sermão do Monte, né? Ele senta e fala ali do seu maior sermão, é o maior sermão da Bíblia, o Sermão do Monte. Ele senta. Jesus tinha um prazer de cumprir o que disse Paulo. Na verdade, Paulo cumpre o que Jesus fez na prática e Paulo diz em sua carta, quando ele diz bem assim, eu me gasto e me deixarei ser gasto pelo Evangelho. Ou seja, não é somente eu querer trabalhar, é todo aquele trabalho que vinha a mim, né, André, o pastor Abinaí fica colocando vocês para trabalhar e vocês se gastam e deixa se gastar. É isso aí, irmãos. Isso é o Evangelho. Isso foi o que Jesus fez. Ele se deu e deixou. Ele se gastou e deixou ser gasto. Como? Ele se gastou indo. Ele deixou ser gasto quando as pessoas iam até ele. Temos que ter essa característica, tá bom? 2.2, Jesus, exemplo de obediência. Eita, eu estou falando para vocês estão achando que essa lição vai ser mamão com açúcar. Vocês não conhecem o livro de Marcos. Quem acha isso, irmão? Você falou, essa lição aí vai ser mamão com açúcar. Você fala assim, porque você nunca leu o livro de Marcos da maneira correta. Estou lhe falando, moço. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários é definido como uma ação de submeter-se à vontade de alguém. Oh, Jesus! Pastor Abinaí. Oh, meu pastor. Eu não lhe conheço, não. Mas isso aqui é coisa que se coloca nos dias de hoje. Servir, precisa ensinar isso para o povo. Servir é se colocar ou se submeter-se à vontade de alguém. Oh, meu Deus do céu! A par desta compreensão, é importante dizer que existe nas Escrituras grandes exemplos de obediência, contudo, a maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ação do servo, presenciamos ele sendo obediente ao Pai. Assim, aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus de modo que possamos ser pertencentes ao reino de Deus. Pastor Abinaí, então o senhor está dizendo, afirmando que quem não é obediente não é do reino. Só é do reino quem é obediente. Rebelde não tem parte no reino. Desobediente não tem parte no reino. Eu não, tá aqui, ó. Pastor Abinaí. É isso aí. Vamos à parte do professor. Obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Negligenciado por alguns, mas é o mais importante. Se bem observarmos, as Escrituras nos mostram alguns resultados da obediência na vida dos que a praticam, né? Os que obedecem, ele os faz serem prudentes. A obediência nos faz ser prudentes. Mateus 7:24. Os que obedecem o glorifica a Deus. Primeiro, segundo Coríntios 9:13. Os que obedecem são irrepreensíveis. Eu, quando sou obediente ao meu pastor, obediente a Deus, obediente dentro das Escrituras, eu sou irrepreensível, como diz Filipenses capítulo 2, do 12 ao 15. Os que obedecem são abençoados por eles. Eita, livro de Gênesis, capítulo 22, 18, Deuteronômio 11, 13 e 14. Não podemos esquecer de mencionar que a desobediência é a raiz de todo pecado e
miséria. Se tiver alguém que está em desobediência, ele está, a raiz, ele está em quê? Em pecado e miséria. Eita, é fortíssimo. 2.3. Jesus, nosso exemplo de submissão. Oh, meu Deus do céu. Aí nós vem obediência, aí agora vem submissão. Vamos lá, né? Temos que aprender. Estamos aprendendo juntos. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão ao Pai. Podemos observar que no capítulo 1 ao capítulo 16 deste Evangelho, que Jesus veio cumprindo os desígnios de Deus. Está lá, de Marcos 1 ao 16, você vai encontrar obediência e submissão. Por isso que é chamado de servo. Como é que é? O coração, não é isso? Um coração de servo. Ele continua. O Evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o Pai idealizou para a salvação da humanidade, sem questionar. Foi e obedeceu. Como nos mostra este Evangelho, Jesus em nenhum momento se insubordinou à vontade do Pai. Paulo diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Ou seja, Jesus estava indo para uma morte terrível e mesmo assim ele não nega, ele não quer voltar atrás. Aí você fala, professor, você fica soltando suas pérolas, professor. Então solta mais um aí. Por que Jesus diz, passa de mim esse cálice? O cálice que Jesus pede para passar não é para que não cumprisse o desígnio que foi estabelecido. O cálice que Jesus estava dizendo para passar dele foi a ruptura entre ele e Deus. Por quê? Deus diz em Isaías, capítulo de número 59, que existe algo que faz separação entre Deus e nós, que é o quê? A nossa iniquidade, os nossos pecados. Ele diz que os seus ouvidos, vamos lá, vou ler direitinho, os seus ouvidos não estão gravados para que não possa ouvir. Livro de Isaías, passou para Jeremias, Isaías 59. Opa, não. Tá aqui. Isaías 57:8. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas, versículo 2 de Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça, não os atenda. Então, quando Jesus fala, passa de mim esse cálice, passa de mim o que tu profetizasse, mandasse Isaías profetizar, que tu vai encobrir o teu rosto de mim. Vai ter uma ruptura entre Deus e Jesus, inexplicável, mas que Jesus sabia. Uma aflição tão grande que pela primeira vez, inexplicavelmente, Jesus deixa de estar ligado com Deus. Porque se Jesus está ligado com Deus, carregando todo o pecado, era algo inconcebível, porque Deus, como diz aí, não é jargão, mas é algo muito sério, é aqui onde Deus não vê Jesus na cruz. Não por sentir peninha, como dizem alguns, por causa de todos os pecados que Jesus estava carregando. Era impossível para Deus olhar para Jesus, contemplá-lo, diante de tanto pecado do qual ele estava carregando, de toda a humanidade. É sério isso aqui, irmãos. Então, quando ele fala, passa de mim esse cálice, passa de mim essa ruptura que vai haver por causa do pecado. É forte demais.
Por isso, irmão, que a gente às vezes se atrapalha com coisas simples, mas essa ruptura muitos fazem, cometem, praticam, e Jesus não quis praticar, por isso que ele fala, passa de mim esse cálice. Mas todavia, eu preciso cumprir, mesmo que doa, mesmo que eu sofra, mesmo que eu chore, mesmo que eu padeça, mas eu preciso cumprir porque eu sou submisso à tua vontade, Deus, que é o 2.3 que estamos vendo aqui. Uma instrução aqui para nós, a insubmissão é uma das principais causas que o inimigo de Deus procura introduzir em nossos corações, para nos afastar da caminhada com o Criador. Como nos mostra o Evangelho de Marcos, Jesus, em sua divina pedagogia, nos ensina a sermos obedientes à vontade de Deus. Para Cristo, devemos deixar que Ele guie os nossos desejos, porque a nossa vontade é cheia de querer próprio, cultivada pelo ódio, pela nossa arrogância e pelo orgulho que há em nós. Desse modo, devemos deixar que a palavra permaneça em nós e nós permanecemos nela, para sermos norteados e conduzidos pelo Senhor. Como não tem dizendo quem é, eu acredito que é o pastor Abinair. Meu Deus, isso aqui é forte, hein? É fortíssimo. Irmãos, vamos aprender, irmão, a ser obediente. Custe o que custar. Obediência foi o que você aprendeu. Olha, o que eu ensinei para você no ponto 2? Se seguirmos o exemplo de Cristo, não temos dúvida que seremos pessoas melhores, mais amáveis e justas umas com as outras e mais assertivas em nossas tomadas de decisões. Quando nós estamos, volta aqui, capítulo 2, quando somos o exemplo a ser seguido é Jesus, como somos obedientes e quando somos submissos. Eita glória! Ponto 3, vamos para o nosso ponto de número 3. Jesus, o exemplo do serviço em ação, ou seja, não é o falar, é o fazer. Vamos lá. Existem poucos relatos sobre o ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Aqui é uma característica, do livro de Marcos. Sobre o ensino aqui, ele para pouco para ensinar. Ele é mais o agir, o haja. Você só vê Jesus fazendo. Quando Jesus não está fazendo, ele está fazendo alguma coisa. De fazer mesmo, não de ensinar. Não que ensinar não seja um serviço, mas quando você pega Mateus capítulo 5, ele pede para o povo sentar. E quando ele senta, ele vai ensinar. No templo, ele entra e ensina. Aqui não, aqui ele faz, é um milagre, irmão, atrás do outro. As epígrafes, como eu já falei, é milagre acima de milagre, acima de milagre, acima de milagre. Parece que Jesus não respira. Então, o serviço é importantíssimo, que Jesus veio cumprir, e Marcos quer mostrar esse serviço, mostrando Jesus como servo. Claro está para nós que a maior parte da narrativa deste evangelho, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Eita, eu vou ter que marcar isso aqui. Claro está para nós que na maior parte da narrativa deste evangelho, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Agir. Não era bom de falar. Jesus era bom de fazer. Eita, é forte. Daí a necessidade de estudá-lo em toda a sua totalidade, para aprendermos com Marcos que, como servo de Cristo, não podemos permanecer imparcial. Necessitamos responder efetivamente ao nosso chamado. Qual é o teu chamado, irmão? Atende o chamado do qual você está recebendo para fazer a obra de Deus, para fazer do jeito certo, sem reclamar. Já falamos aqui. Jesus foi esse, fez e cobrou para que fosse feito
pelos seus discípulos e deu o exemplo. Jesus era bom em fazer, não somente em falar. 3.1. O servo nos ensina que devemos ser guiados por fé. Você é de Diadema, região de Diadema, aqui próximo mesmo, Diadema mesmo. A partir do dia 9, isso, a lição vai ser dia 8, dia 9, eu vou estar me reunindo com os homens, alguns homens da nossa igreja, para fazer um devocional. E o devocional é Heróis da Fé. A Rose, a minha Rose, aquela moça bonita ali, ela vai estar com as mulheres, que já está com as mulheres, e os maridos me procuraram, na verdade, procuraram ela, dizendo, por que o irmão Antônio não faz um devocional com a gente, irmã Rose? Aí ela falando para mim, aí a gente vai fazer o devocional com os homens, porta fechada, somente homens, do mesmo jeito que as mulheres, devocional só os homens, devocional semanal, conversa com os homens. As mulheres vão estar no chá das mulheres, não vai estar no café das mulheres, dos homens, café para os homens. Então, se você é de Diadema e quer, quanto é que custa? O que você não pode pagar. Como assim, professor? Tempo. Quem pode pagar pelo tempo do outro? Pois é, só tempo. 1h30 de sentar com os homens e conversar sobre os heróis da fé. Vai lá, está convidado, 7h30, a partir de segunda, dia 9. Tá bom? Estou falando de fé aqui, eu lembrei desse compromisso que eu estou com os maridos que estão na sala da Rose e aqueles homens que também querem, né? Vamos lá. Percebemos no Evangelho de Marcos de forma incontestável que devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo, a ponto de confirmarmos a Ele todas as nossas dores. Confia nele, todas as nossas dores. Livro de Marcos, capítulo 1, 40 ao 42. Marcos nos apresenta que devemos nos chegar a Cristo e Ele cuidará de nós. Marcos, capítulo 10, 51. Bora ver Marcos, capítulo 10. Deixa eu marcar que vocês ficam aí só ouvindo, nem diz. Professor, anota aí que tu vai esquecer de falar. Aí eu esqueço. Marcos, capítulo de número 10. Vamos lá. Aqui. Versículos 51 e 52. 51. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ou seja, o cego foi tão grato que não foi feito um povo aí que recebe um milagre e depois que tem o milagre abandona Jesus. Mas diz o texto que depois que o cego viu, seguiu Jesus pelo caminho. Eis aí um aprendizado. Ainda podemos enxergar neste evangelho que carecemos de colocar nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos para cumprirmos o ide determinado por ele. Aqui Marcos 16:15. Ide, e eu gosto da frase do original, que não é ide, é indo. Explica, professor. Indo. Você está indo à igreja. Então, no trajeto da igreja, já que você está indo, você evangeliza. Fala de Deus, mostra Deus com a sua vida. Já que você está indo para a escola, na escola você faz. Já que você está indo para algum lugar, aproveite e faça no caminho. Não é o id, por isso que muita gente não vai, porque diz, Deus não mandou eu ir, não me vocacionou para ir. Então, no original não é id, é indo. Já que você está indo para algum lugar, aproveite e fale de Cristo. Já que você está no YouTube, está aqui, aproveite que você está aqui, compartilhe com mais pessoas. Não é pedindo para você compartilhar, lógico que eu quero, mas essa é a lógica. Já que você está no Instagram, já que está lá, publique um versículo. Já que você está no Facebook, publique uma foto. Já que você está no Twitter, propague o Evangelho, entendeu? Não é indo para lá para fazer, é já que você está lá, você faz.
Tá bom? Culto de missão. Isso aqui dá uma mensagem sensacional. Preguei na nossa igreja uma vez isso aí. Em vez de ser indo, em vez de ser ide, é indo. Preguei, foi sensacional. Culto de missão, muito importante. Continuando, em Marcos fica evidente que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo, dores que enfrentamos. Aí mesmo, o livro de Marcos, volta para o capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos de Marcos, capítulo 4, versículo 35. 4:35. Jesus apazigua a tempestade, conhecido de todos, né? Porque temos lá em Mateus e temos também em Lucas, mas só um trechinho. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra margem. Jesus dizendo: passamos para a outra margem. Vamos lá para o versículo 38 agora. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Uma pergunta. E ele, Jesus, despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E aí Jesus não se conforma de ser acordado. A perturbar o sono de Jesus, porque Jesus queria que eles agissem com a fé. Sério, professor? Eu que estou dizendo não, quem está dizendo é Marcos, que Jesus queria que os discípulos colocassem a sua fé em ação. Olha o que ele disse, versículo 40, já se atentou? E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Vocês têm poder, eu estou dando poder para vocês, estou dando autoridade, por que vocês não acalmaram essa tempestade, não mandaram o vento se calar? Ele continua: ainda não tendes fé? Ou seja, se você não fosse tímido e você tivesse fé, essa tempestade teria passado. Foi isso que Jesus disse em letras em neon, né? Que é chamativa aí para nós. Foi isso, está aqui, ó. Vamos ler a Bíblia com atenção, meus irmãos. Vamos ler a Bíblia com atenção. Bispo Abner Ferreira. Bispo Abner. Eu gosto do ensinamento do Bispo Abner. A fé é o elemento essencial para afastar toda ansiedade de nossos corações. Hebreus 11, né? Porque a gente espera por algo que a gente sabe que vai vir, mas nós não sabemos quando, nem como, nem vê, mas sabe que vai. Então acabou a ansiedade, porque eu sei que vai. E ponto, é o que eu preciso saber. Não precisa nem ser ansioso, certo? Tudo na vida cristã provém de fé. Romanos 14:23. Em vez de viverem ansiosos, os heróis do passado venceram as apreensões da vida pela fé. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Fé que vai crescer, fé que vai acontecer, fé que vai casar, fé que será salvo, fé que será das drogas, fé que vai sair da prostituição, fé que vai sair do homossexualismo, fé que vai sair do adultério, fé que vai sair da mentira, fé que vai prover o alimento, fé que vai ter casa própria, fé que vai ter carro, fé que vai ter saúde, fé que vai aprender a palavra, fé que vai ensinar, fé que vai para a África, fé que vai para o sertão de Pernambuco, fé. Como é que vai acontecer? Não sei, eu sei que eu tenho fé para que tudo isso aconteça. Tem que ter fé. Os heróis da fé, por isso que é chamado heróis da fé, tá bom? Vamos lá. Deixando-nos um grande exemplo para vencermos o mundo com suas ansiedades, devemos viver uma vida de fé. Deixa eu só marcar uma coisa aqui, que eu quero dar um adendo bem rapidinho, que eu vi isso de um psicólogo, ele dizendo que, assim, para você entender a diferença de ansiedade e depressão. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Essa foi a definição, isso é básico, tá, irmão? Básico, a base. Depressão, excesso de passado. Quando eu era, quando eu tinha, o que eu fazia. Então, isso é excesso de passado. E ansiedade, excesso de futuro. Futuro, quero lá, vai chegar, tô contando as horas, tô contando o minuto. Ansiedade.
certo? Excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Fica aí. Confiando que Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso aqui é Efésios 3:20, maravilhoso. Ele é o Deus do impossível. Aqui está Mateus 17:20, mas eu vou lá para Mateus capítulo 1, quando o anjo diz: há alguma coisa impossível para Deus? Ou, dependendo da sua tradução, ele fala assim: para Deus, nada é impossível. Onde é? Vamos ver. Marcos, volta que é para o livro. É no livro de Lucas. Oxe, tá louco, professor? Lucas. Aqui, 37. Porque para Deus nada é impossível. Como é que eu não tenho isso anotado, gente? Tá aqui. Porque para Deus nada é impossível. Confia nele e tudo mais ele fará. 3.2. O servo nos mostra ser possível liderar através... Oh, meu Deus do céu. Lá vem o bispo, o pastor Abinaí de novo com esse negócio. O servo nos mostra ser possível liderar através do serviço. E aí, pastores presidentes, é possível ou não é possível ser exemplo para as suas ovelhas no serviço, ser líder e servir? Jesus disse que era. O pastor Abinaí está dizendo que era. Que se quiser conversar com ele aí, pastores presidentes, é só procurar ele. Vamos lá. No Evangelho de Marcos encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. Marcos 1, do 37 ao 39. E chegando, lhe disseram: todos te buscam. E eles dizem: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Jesus mesmo dizia: olha, eu preciso ir além, eu preciso pregar, eu preciso chegar para pregar, eu preciso anunciar, porque foi para isso que eu vim, é para isso que eu estou aqui, e eu tenho que ir. E assim ele fazia. A partir de uma análise dos 4 evangelhos, podemos identificar que este evangelho é o que mais destaca essa observação. Deste modo, compreende-se facilmente que, como seus discípulos, devemos imitá-lo no serviço. Tem que ir, irmão. Vai. Por quê? Você é servo. E Jesus ensinou que você tem que ir aonde se precisa de você. Mais uma vez aqui sobre a Bíblia de liderança cristã. Diz assim: marcas da liderança de Jesus. Jesus claramente foi um tipo diferente de líder, com certeza, muito distinto dos escribas e fariseus dos seus dias. Marcos, no capítulo 1, revela as seguintes qualidades de Jesus. Pega a canetinha e vamos ver algumas qualidades de Jesus. Primeiro, competência. Eita, Jesus era competente. Ele assumiu a responsabilidade de fazer dos discípulos pescadores de homens, e assim o fez. 2. Compreensão. Ele tinha um conhecimento de todas as escrituras. Como? Buscando, lendo, porque diz o texto que ele crescia na graça e no conhecimento. 3. Comando. Ele tinha comando. Ele tinha autoridade e voz de comando para cada situação. 4. Compaixão. Está faltando em nossos dias, porque Jesus ele tinha compaixão. Ele serviu aos outros e os curou de seus sofrimentos. E 5, controle. Olha só,
1, 2, 3, 4, 5. Controle diz, ele conseguiu manter o controle e organização em situações de conflito. Era ele, um verdadeiro líder, um líder nato, o maior exemplo que nós precisamos seguir. E o sexto aqui, ele fala comunhão. Comunhão, irmão. Precisamos de comunhão um com os outros. Ele permanecia revitalizado por manter-se unido à fonte do seu poder. Quem era? O Espírito Santo. Deus, um só. Eu e o Pai somos um. Então veja quanto exemplo temos sobre a vida de Jesus a seguir para sermos servos como servo ele é. 3.3. O servo e sua influência inspiradora. Para os nossos dias, Jesus, precisamos voltar primeiro a... Cadê aquela palavra lá? Reintroduzir? É isso? Aqui, ó. Lá no ponto 1. Reintroduzir ao serviço. Porque o exemplo já foi dado, mostrado, né? Agora só precisa fazer, irmãos. Só. Tá aqui, ó. O servo e sua influência inspiradora. Só não serve quem não é inspirado em Jesus. Eita, eu gostei disso. No Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Passamos a conhecê-lo por suas ações e cuidado com todos. Deixava ninguém de fora. Era só buscá-lo. E a frase de Paulo, né, que colocou, Jesus fez muito bem. Se gastou e deixou ser gasto. Se bem observado, podemos ver nele uma influência inspiradora para todos nós. Podemos dizer, sem medo de errar, que Jesus é o homem perfeito, o nosso maior padrão de integridade e justiça. Sua disposição em servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Por tudo que fez, Jesus tornou-se o modelo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4, 12. Ele, tudo que você precisa saber sobre serviço, você encontra em Jesus. Tudo que você precisa aprender sobre servir, você encontra em Jesus. Oh, glória! Bispo Abner, coloca aqui quatro linhas. Quem conhece Jesus não o segue pelo que ele faz, mas pelo que ele é. O que Jesus tem em sua liderança é a sua integridade de vida. Temos que ser íntegro, como íntegro é o nosso padrão. Sabe o canal do Douglas? Jesus Copy. Cópias de Jesus. Eu ensinei o que para você no ponto 3? Devemos contemplar e aprender com Jesus que servir de modo obediente aos desígnios do Pai. É ao Pai. O que o Pai quer de você? Obedeça a Ele e você vai servir os outros muito melhor na direção certa. Nossa conclusão. Que Deus abençoe você que chegou até a conclusão. Aprendemos nessa lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, que venhamos nos humilhar cada vez mais para nos tornar servos do nosso Senhor, que é o exemplo de serviço. Se queremos servir como Cristo serviu, precisamos aprender, como estamos aprendendo na Escola Bíblica Dominical, no Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a vida do pastor Abinair, e não esqueça de orar por minha Rose e pelo meu Rosil. E eu posso dizer
Se Deus permitir, eu te vejo amanhã de manhã no nosso devocional, para estarmos mais perto do nosso Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã.